depois de algumas semanas meio fora aí, a Escola Bíblica hoje está de volta, não, Bruno? Graças a Deus, eu já estava com saudade. Vai muita gente também perguntando, né? Verdade. O que aconteceu e tal. E só para lembrar, eu sou Edivaldo Filho, eu sou professor da Escola Bíblica hoje. Sou Bruno César, né? Ainda sou professor da Escola Bíblica hoje. E também na igreja. Ah, legal, isso tá certo. Cara, a gente queria retomar essa ideia da Escola Bíblica conversando sobre um dos melhores assuntos e uma das melhores coisas para se fazer nessa caminhada, nessa vida ministerial, seja para quem faz, seja para quem ouve, pregação, Bruno. Nem sempre é bom para quem ouve, né? E é por isso que a gente queria conversar e aprender sobre pregação. É verdade. Até pra gente, alguma pessoa poder chegar para quem já prega e dar um toque, né? Enfim, pra gente aprender um pouco mais. E aí a gente tá começando, nessa volta do EBH, uma série sobre pregação. Nós temos vivido um tempo difícil, mas eu acho que sempre foi difícil a questão da pregação, né? Sim. A palavra de Deus ensina que nós devemos pregar a própria palavra de Deus, né? Mas tem umas questões que me perturbam muito, sabe? E queria expor algumas delas para você. Beleza. Uma delas, em primeiro lugar, é a que pouca profundidade bíblica na pregação. Pouca profundidade, uma variedade muito grande de pregadores na atualidade que não conhecem a Bíblia. Eles querem pregar, mas não conhecem a Bíblia adequadamente. Então tem pregadores que nunca leram a Bíblia completamente. E aí não tem condições. A gente percebe quando a pessoa está explicando se ela sabe do que está falando ou não, né? Verdade. E assim, pegando o que você falou, não é só a questão de pregar a Bíblia. É importante pregar toda a Bíblia. Sim. E pregar e expor bem aquela porção da Bíblia que está sendo ensinada ali, como você mencionou. Sim, isso é vivido ao longo de toda a história. Pregações superficiais e sem conhecimento bíblico e sem uma explicação bíblica. E eu percebo, e você que está assistindo a gente deve perceber, como o Bruno mencionou, o despreparo de quem está pregando e a gente vê, poxa, essa pessoa não conhece a Bíblia. Teve uma vez que o pastor Hernando Dias Lopes expondo a ideia de um tipo de sermão, né, um sermão expositivo, e ele fez uma menção sobre a importância de explicar o texto, né, um dos pontos principais na elaboração de uma pregação. E ele falou, poxa, tem pregador que ele abre o texto, ele lê o texto e depois você não sabe por que ele abriu e leu aquele texto, porque ele nunca explica aquele texto. E cara, e você que está assistindo a gente sofre com isso, não, amor? Então a Bíblia diz como deve ser feito esse trabalho, né? Eu acredito que tem 4 questões básicas para uma pregação que a própria Bíblia menciona. Boa. Aquela de Esdras 7:10, que tem 3 questões ali, né? Que Esdras propôs no seu coração, de estudar a lei do Senhor e praticá-la e ensinar os seus estatutos em Israel. Então a pregação deve ser feita dessa maneira, a elaboração, né, da pregação. Primeiro a gente tem que conhecer a lei, saber o que está pregando. Depois, conhecendo, a gente tem que praticar. Não pode ser alguém que conhece a Bíblia, mas não crê na Bíblia, por exemplo. Sim. E só depois é que é para ensinar. Só depois é para ensinar. Então, atrelado a isso, né, a leitura, a explicação, mas também uma coisa que você já até mencionou é a divisão, aquela porção das Escrituras. Então, quando Paulo diz a Timóteo assim, que Timóteo tem que se apresentar a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, esse maneja bem, tem muita gente que pensa, filho, que Paulo está se referindo a encontrar rápido um versículo bíblico. Vamos lá. Passei por isso esses dias. Uma pessoa me perguntou, não é então encontrar rápido não, e aí eu fui explicar, não é encontrar rápido não. É exatamente isso aí. No tempo bíblico, o livro era um rolo. Tipo um rocambole, né? Em Pernambuco chama bolo de rolo. Bolo de rolo. Né? Então não era assim, não tinha divisão de capítulo e versículo, só os salmos que eram divididos por salmos. Sim. Então aquilo ali, a palavra lá que Paulo utiliza, maneja, pode ser uma referência ao corte de um animal para o sacrifício do Antigo Testamento. Então os sacerdotes tinham que cortar corretamente os animais para o sacrifício, do mesmo jeito, né, figurativamente. A gente tem que cortar bem a escritura, mas também isso era usado em relação a cortar estrada
para elaborar para construir um estado no Império Romano. Que coisa, não? E também uma pequena vala, né, os sulcos para plantação. Certo. Então esse manejo bem se refere a dividir bem a palavra. Esse significado é bacana demais, já ensina muita coisa pra gente. Isso para mim foi muito libertador. Certeza, de você poder se organizar e assim fica melhor para se ensinar toda a Bíblia. Exato. Com paciência, com calma. Eu lembro de uma coisa, Bruno, que quando eu estava no início, né, entendendo que Deus já estava me vocacionando para ensinar as Escrituras, eu ficava me perguntando, poxa, eu acho que em alguns anos eu vou ter pregado toda a Bíblia e não vou ter mais o que pregar. Mas é impressionante. Prega de novo. Não só pregar de novo, mas como a Bíblia ela é essa fonte inesgotável de conhecimento e de conteúdo para se crer, para se ensinar. Então, assim, pessoas que pregam há 30, 40, o tempo de vida que tiver de pregação, vão ter sempre algo para ensinar das Escrituras. Mesmo que repita o sermão, sim, mas sempre há algo novo naquela repetição do sermão a ser aprendido. E até porque também o tempo vai passando, e a gente vai conversar isso no decorrer da série, o tempo vai passando e as aplicações, claro, a relevância dela para a pessoa que sai no outro dia para trabalhar. Então essas aplicações elas vão se adequando ao tempo. A interpretação e o texto é imutável, mas com certeza a aplicação dela ela vai se passando ao longo dos anos. Historicamente isso aconteceu, né? As aplicações que os reformadores tinham do texto bíblico para aquele contexto é bem diferente das aplicações que a gente tem hoje para essa era tecnológica, onde a turma está assistindo a gente aqui pelo Facebook e pelo YouTube. O cara que só lê comentários bíblicos do século XVI, ele vai pregar mensagem só para o século XVI. Tá? Ele tem que voltar no tempo e ensinar a turma lá, sabe? Enfim, né? Uma coisa também que me deixa triste em relação à pregação atualmente é um problema que vem desde o século passado. São pregadores que querem ser populares, todo mundo quer, mas que a gente tem que ver se Deus quer também, né? Sim. Mas muito mais importante que a popularidade é a fidelidade. Deus não nos chamou para ser populares, necessariamente, mas para sermos fiéis à Escritura, e é o que Ele nos chamou para fazer. E aí muitas dessas pessoas, no intuito de querer agradar o público, sim, que nunca foi o objetivo de nenhum pregador da Bíblia, dos tempos bíblicos, acaba sendo engraçadinho. Ele conta piada, o cara tá falando de céu, de inferno, de divórcio, pessoas que estão ouvindo ele ali estão pensando em tirar a vida, sim, e o cara contando piada. Em vez de pregar a Bíblia, estão contando piada. Isso. Cara, eu não cogito essa possibilidade. Eu não passa pela minha cabeça. Algumas pessoas dizem assim, mas não é melhor, não sei o que. Fora de cogitação. É melhor. Fora de cogitação, sabe? Pregação é uma coisa muito séria, muito sublime. Nós estamos comunicando as verdades de Deus que Ele inspirou e que seus profetas e apóstolos tão custosamente escreveram. E dentro do nosso contexto, que pessoas, eu estou pensando no culto dominical, né, domingo à noite ali, a maioria aqui em João Pessoa, entre 6 horas, 7 horas ali, onde a turma no outro dia tem que pegar ônibus, 2 ônibus para ir trabalhar cedo. Então vamos pensar em tempo. É claro que isso não é uma regra geral, mas a gente pensando nesse contexto da gente, sim, 40 minutos de pregação seria ótimo, suficiente para ensinar a igreja. Cara, você tem esse tempo para ensinar e você ainda conta piada, é um tempo curto. É verdade. É um tempo curto, tem que aproveitar esse tempo, tem que fazer com que esse tempo seja extremamente proveitoso para que as pessoas possam compreender a verdade do Evangelho ali. Então, gastar um tempo só contando piada em que você... Cara, tem razão. Tem gente que conta piada demais. Não tem nada a ver com o humor no púlpito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso faz parte. Tem a ver com gente que substitui o ensino correto, a aplicação correta, por piadinha no púlpito. Sempre existiu, mas pensando no nosso contexto hoje, século XXI, isso é muito crescente. Alguns terão sua obra aprovada, Paulo diz aos Coríntios, e elas serão como prata, ouro e pedras preciosas. O fogo vem, vai provar nossas obras e vai aprovar. Mas outros, e eu penso que isso acaba se aplicando a esse tipo de sermão, serão como madeira, feno e palha. O fogo vem e rapidinho vai consumir. A pessoa que se alimenta com esse tipo de pregação, ela não está firme para o dia da tribulação. Vem a primeira dificuldade, ela se desespera porque não tem substância escriturística, né?
E como o John Stott não tem substância. Não tem tutano, né? E como o John Stott muito sabiamente escreveu, sermãozinho produz cristãozinhos. É o sermão que vai produzir um cristão. Nessa série nós vamos abordar outros temas relacionados à pregação, como a pregação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Jesus, em Paulo e outros temas que virão. E nós estamos disponíveis também para poder contribuir com você, tirar suas dúvidas, seja aqui pelo canal EBH, seja também na tua igreja. Se você quiser, a gente vai lá apresentar um curso. Tem um excelente livro sobre pregação chamado Pregando as Escrituras, né? Escrito pelo professor Bruno César. E, poxa, é um manual bacana sobre pregação. Nesses dias, nessas semanas, a gente vai estar conversando aqui, tá bom? Manda tuas dúvidas, tuas perguntas, estamos aqui.